Aquele lugar nunca deveria ter sido descoberto. Eu sabia, desde o momento em que chegamos àquele ponto isolado da selva, que algo muito mais antigo que o tempo humano se escondia ali, enterrado e esquecido por razões que não podíamos compreender. A sensação de ser observado me seguiu desde que o nosso grupo de expedição pisou nas margens daquela vegetação densa e abafada. Mas a curiosidade, o desejo de desvendar o que estava além da compreensão humana, era mais forte que qualquer instinto de preservação. Não éramos os primeiros a procurar por algo que nunca deveria ser encontrado. Dr. Richard McCarthy liderava a expedição com seu habitual fervor. Para ele, essa era a descoberta de uma vida. Seus olhos brilhavam de entusiasmo enquanto ele falava sobre os textos maias esquecidos que mencionavam uma pirâmide perdida no coração da selva mexicana. Nas noites sufocantes, à luz fraca de nossa fogueira, ele nos contava sobre os sacerdotes que faziam sacrifícios terríveis para deuses famintos, seres cujos nomes eram proibidos de serem pronunciados. Eu não conseguia deixar de pensar que ele via aquilo tudo como apenas mais uma peça na grande tapeçaria da história. Ele não percebia que havia forças em jogo ali que a mente humana não deveria contemplar. Quando finalmente avistamos a pirâmide, ela surgiu como uma cicatriz na paisagem, uma estrutura colossal que parecia deslocada, como se o próprio solo tivesse rejeitado sua existência. Os ramos das árvores se dobravam em direção à sua pedra, como se reverenciassem algo invisível e antigo. A pirâmide, escondida há milênios pela selva impenetrável, estava agora à nossa mercê. Mas de fato éramos nós que estávamos à mercê dela. Dr. McCarthy, chamei, enquanto ele se aproximava das pedras desmoronadas que bloqueavam a entrada principal. Tem certeza de que devemos continuar? Ele me olhou com o típico desprezo reservado às superstições primitivas. Este é o achado arqueológico do século, disse ele, com o mesmo tom exasperado que usava sempre que falávamos sobre os avisos dos aldeões locais. Esses mitos de maldições e deuses famintos são meras fábulas. Pense na ciência, no que podemos descobrir aqui. Não havia como dissuadi-lo. McCarthy se movia com a convicção de um homem que acreditava controlar seu próprio destino, mesmo quando o destino havia sido selado muito antes de nascermos. Eu o segui, mais por lealdade do que por convicção, pois algo dentro de mim já começava a gritar. Uma voz de terror primitivo que reconhecia que havíamos cruzado um limite proibido. Enquanto trabalhávamos para remover as pedras que bloqueavam a entrada, as sombras ao nosso redor pareciam se alongar, como se o próprio tempo estivesse distorcendo. A luz do sol, normalmente implacável naquela parte do mundo, parecia enfraquecer à medida que nos aproximávamos da entrada da pirâmide. Por um momento, achei que tivesse visto uma forma humanoide nas árvores próximas, observando-nos. Quando olhei novamente, a figura havia desaparecido. Eu sacudi a cabeça, tentando afastar a sensação de paranoia. Está aberta. A voz excitada de McCarthy rompeu meus pensamentos. Ele estava com as mãos sujas de poeira, e um sorriso maníaco se formava em seu rosto enquanto empurrava a última pedra que bloqueava a passagem. A entrada estava aberta. A escuridão lá dentro parecia uma coisa viva, pulsante, como se esperasse que entrássemos. Vamos entrar, McCarthy disse, já acendendo uma tocha. Eu hesitei por um momento, sentindo o peso daquele momento. Algo estava muito errado. Uma energia antiga e maligna emanava daquela abertura, como se estivéssemos à beira de libertar uma força que não deveria ser perturbada. Mesmo assim, eu o segui. Sabia que havia cruzado o ponto sem retorno. A câmara principal da pirâmide era vastamente maior do que imaginávamos. As paredes estavam cobertas de hieróglifos e imagens de sacrifícios, cenas de destruição e oferendas sangrentas, a algo que os maias retratavam apenas como uma boca enorme devoradora de mundos. À medida que avançávamos, as chamas de nossas tochas tremulavam, criando sombras distorcidas nas paredes, como se as próprias imagens estivessem se contorcendo em resposta à nossa presença. Foi então que encontramos a câmara selada. Ela era imensa, com um altar no centro, coberto de símbolos que nenhum de nós podia traduzir completamente. Mas uma coisa estava clara: este lugar não era um templo de adoração. Era uma prisão. O que quer que estivesse trancado ali dentro, os antigos maias fizeram de tudo para garantir que nunca fosse libertado. Isso é inacreditável, murmurou McCarthy, maravilhado. Um artefato desta magnitude, o que está selado aqui deve ser monumental. Talvez devesse permanecer selado.
Murmurei, meu instinto de sobrevivência finalmente tentando me dominar. Ele me ignorou, claro. Sua mente já estava possuída pela ideia de glória. McCarthy começou a mexer nos selos antigos que protegiam a câmara, tentando entender o mecanismo para abrir o que não deveria ser aberto. A tensão no ar era palpável, e a câmara parecia respirar conosco, como se aguardasse o momento de sua libertação. E então, ele o fez. O selo foi quebrado com um estalo que ecoou pelas profundezas da pirâmide, como se a própria estrutura estivesse gritando. O ar dentro da câmara ficou pesado e sufocante. Uma corrente de vento frio saiu das profundezas escuras, trazendo consigo um cheiro de podridão e sangue velho. Eu recuei, instintivamente, enquanto McCarthy dava um passo à frente, tomado por uma curiosidade insaciável. Foi então que o uivo começou. Não era um som humano. Era como se algo muito além da nossa compreensão tivesse sido despertado, algo primordial e faminto. O som reverberava nas paredes, crescendo em intensidade até que se tornou quase insuportável. E foi nesse momento que percebi, não estávamos mais sozinhos. Algo havia sido libertado. Algo que esperou por milênios, enterrado e esquecido. Algo que agora voltava à vida, alimentado por nosso medo. E eu sabia, com cada fibra do meu ser, que não havia como escapar. Aquele uivo, estridente e primitivo, parecia vir de cada canto da câmara escura, reverberando em nossos ossos, transformando o ar à nossa volta em algo insuportavelmente pesado. Não era um som feito para ouvidos humanos, mas algo muito mais antigo, um lamento primordial de uma entidade que há muito estava presa em seu túmulo de pedra. O terror, até então adormecido em mim, explodiu de forma visceral. Eu queria correr, gritar, fugir daquele lugar que agora parecia vivo e pulsante com a energia maligna que libertamos. Mas meu corpo se recusava a obedecer. Fiquei ali, congelado, incapaz de desviar o olhar da escuridão que se movia na câmara selada. McCarthy, ao contrário, parecia hipnotizado. Seus olhos brilhavam com uma excitação que se aproximava da insanidade. Incrível! Ele sussurrou, sem perceber o horror à nossa volta. Você está vendo isso? É como se estivéssemos diante do próprio coração da criação maia. Isso é um milagre arqueológico. Mas não havia nada de milagroso ali, havia apenas fome. Uma fome profunda, insondável, que eu podia sentir rastejando por nossas peles, penetrando cada célula do nosso ser. O som, o uivo que nunca parecia cessar, reverberava como se estivesse dentro das nossas mentes, e junto com ele, uma sensação crescente de que havíamos feito algo terrível. O chão da câmara começou a tremer levemente. Pequenas partículas de poeira caíram do teto, e as sombras que antes pareciam meros reflexos das nossas tochas agora se moviam de forma independente. Elas se contorciam nas paredes, deslizando como serpentes, formando figuras humanas distorcidas que pareciam nos observar. McCarthy, saia daí! Gritei, finalmente rompendo o transe que me mantinha paralisado. Mas ele não me ouviu. Ele estava tão obcecado pelo que encontrara que não notou a mudança no ar, o cheiro de podridão que começava a invadir a câmara como um miasma sufocante. Foi então que eu vi, nas profundezas da escuridão, algo se mexeu. Não era uma sombra, nem um truque da luz vacilante das tochas. Era algo real. Um vulto informe que parecia se fundir com a própria escuridão, lentamente tomando forma. O uivo se intensificou, agora mais profundo, mais faminto. O que quer que estivesse naquele túmulo selado, estava acordando. McCarthy deu um passo à frente, como que hipnotizado, e com uma reverência estranha, estendeu a mão em direção à escuridão. Você sente isso? Ele disse, sua voz cheia de admiração. É como se o próprio tempo estivesse sendo moldado aqui. Como se estivéssemos diante de algo maior do que qualquer Deus, maior do que a própria humanidade. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Cada instinto primal no meu corpo gritava para sair dali, para correr para o mais longe possível daquela pirâmide maldita. Mas McCarthy continuava, perdido em sua obsessão. O vulto na escuridão começou a se solidificar, tomando uma forma quase humanoide, mas distorcida de uma maneira que desafiava qualquer lógica. Era como se a coisa estivesse em constante fluxo. Sua pele, se é que podia ser chamada de pele, parecia borbulhar e mudar de textura, oscilando entre pedra, carne e algo impossível de descrever. E então, vi o que mais me aterrorizou. Olhos. Um par de olhos profundos e famintos, que brilhavam como brasas no meio da escuridão. McCarthy deu mais um passo à frente, murmurando para si mesmo, encantado pela presença. Isso é divino, disse ele, a voz quase irreconhecível pelo êxtase que sentia.
McCarthy, pare! Gritei, mas já era tarde demais. O ser se moveu com uma velocidade que desafiava as leis da física, suas formas amorfas deslizando pela câmara em nossa direção. McCarthy, antes tão seguro de si, congelou. Seus olhos se arregalaram, e pela primeira vez desde que entramos naquela maldita pirâmide, vi o medo tomando conta dele. A criatura o envolveu com seus membros distorcidos, apertando com uma força esmagadora. O grito que veio de McCarthy era o som mais horrível que já ouvi. Não era apenas um grito de dor física, era um som de terror absoluto, a realização de que ele estava face a face com algo que não apenas o mataria, mas consumiria cada pedaço da sua alma. Eu recuei, tropeçando nas pedras, enquanto observava aquela coisa devorar McCarthy. Sua forma oscilava, distorcendo-se, e por um momento parecia que McCarthy estava sendo absorvido por ela, fundindo-se com a escuridão. Seus gritos logo foram silenciados, e onde antes havia um homem, agora restava apenas uma massa disforme que se contorcia. A criatura se voltou para mim. Seus olhos famintos focaram em mim, e senti a pressão esmagadora de sua presença. Minha mente vacilou, como se estivesse à beira da insanidade. Era como se o próprio ar estivesse sendo drenado de mim, como se aquela coisa estivesse sugando minha vida à distância. Mas, naquele instante, um dos outros membros da expedição, Carlos, entrou correndo na câmara, trazendo consigo uma lanterna. Ele ergueu desesperadamente, e a luz forte pareceu causar alguma hesitação na criatura. A sombra recuou ligeiramente, como se a luz fosse uma barreira que ela não pudesse atravessar completamente. "Saiam daqui!" gritei para Carlos, agarrando meu próprio fôlego enquanto a coisa se movia, contorcendo-se nas sombras mais uma vez. Nós corremos. Corremos, como se nossos próprios corações fossem explodir em nossos peitos, sem olhar para trás, com a certeza de que aquela coisa, aquele ser faminto, devorador de almas, estava logo atrás de nós. O caminho pela selva parecia interminável, as árvores se fechando ao nosso redor como se estivessem conspirando contra a nossa fuga. Quando finalmente alcançamos o acampamento, ofegantes e ensopados de suor, percebi que havíamos perdido outros 2 membros da equipe. Sarah e James, que estavam mais distantes da câmara, simplesmente haviam desaparecido. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Apenas os sons da selva noturna, os grilos e os ruídos distantes dos animais. Mas havia algo mais. Algo muito mais sombrio espreitava nas sombras. Eu sabia que aquilo não tinha terminado. A fome da entidade que libertamos era infinita, e ela não descansaria até consumir a todos nós. A noite parecia ter engolido o acampamento. O brilho da lua, antes quase reconfortante, desapareceu completamente atrás de nuvens densas e negras. Cada som ao redor, mesmo o mais natural, como o cricrilar dos grilos ou o farfalhar das folhas, estava impregnado de uma aura sinistra. O miasma daquela pirâmide seguia-nos até ali, penetrando nossas mentes e corpos. Eu e Carlos não trocamos uma palavra desde a fuga. O medo havia entranhado-se em nós de tal forma que até mesmo o ato de falar parecia perigoso. Como se algo ou alguém estivesse escutando cada suspiro, cada movimento. Sentados ao redor da pequena fogueira que mal iluminava a noite, meus pensamentos se voltaram para o que havíamos libertado. Algo impossível. Algo que desafiava tudo o que sabíamos sobre o mundo. Ouvíamos histórias de maldições e deuses adormecidos em suas criptas antigas, mas sempre as descartávamos como mitos. Até agora. O que faremos? Carlos finalmente rompeu o silêncio. Sua voz era um sussurro rouco, como se temesse que sua própria pergunta pudesse despertar o terror outra vez. Eu não tinha resposta. Minha mente se voltou, mais uma vez, ao olhar faminto daquela coisa na câmara. Eu não sabia o que ela era, mas tinha a certeza absoluta de que não era deste mundo. Não deveria existir no tempo e no espaço que conhecemos. Era algo muito mais antigo, uma entidade pré-humana que esperou pacientemente por séculos para se alimentar novamente. E nós havíamos libertado. Temos que sair daqui, respondi, ainda com a voz baixa, os olhos varrendo a escuridão ao redor, antes que seja tarde demais. Mas no fundo, ambos sabíamos que talvez já fosse tarde. A pirâmide, aquele túmulo antigo, estava viva. E agora ela não apenas queria as almas que ainda restavam, ela queria devorar o próprio mundo. Horas passaram, ou pelo menos foi o que sentimos. O tempo parecia ter perdido seu significado desde que saímos daquela câmara profana. Carlos sugeriu que voltássemos ao sítio arqueológico para procurar os outros membros desaparecidos, mas eu sabia que não havia mais ninguém vivo para encontrar. A sombra faminta havia consumido tudo.
Quando o amanhecer finalmente rasgou o céu, seus primeiros raios pareciam estranhamente distorcidos, como se a própria luz estivesse contaminada. Uma sensação nauseante tomou conta de mim ao olhar para o horizonte. O ar estava pesado, denso, impregnado com o mesmo cheiro de podridão da câmara. Carlos insistiu que devíamos retornar à pirâmide para descobrir uma maneira de parar o que havíamos desencadeado. Ele falava de algum tipo de dispositivo ou artefato escondido que os maias teriam deixado para selar a criatura de volta. Mas eu sabia, em meu âmago, que aquilo não poderia ser contido novamente. Enquanto caminhávamos pela selva, uma série de símbolos estranhos e esculpidos em pedras antigas começaram a aparecer ao nosso redor. Figuras serpenteantes, deuses com formas deformadas e humanas, e olhos que pareciam nos seguir enquanto avançávamos. A sensação de estar sendo observado se intensificava a cada passo. A selva parecia apertar-se ao nosso redor, como se estivesse nos conduzindo de volta ao lugar onde tudo começou. Você está sentindo isso? Perguntei a Carlos, a voz quase sumindo em meio à umidade sufocante. Ele apenas assentiu. Suas mãos tremiam levemente, o que denunciava que ele também estava sentindo a mesma coisa que eu. Algo ou alguém estava nos conduzindo. E então chegamos. A pirâmide estava diante de nós, exatamente como a deixamos, mas havia uma mudança sutil. As pedras antigas pareciam mais escuras, como se tivessem absorvido algo da própria escuridão da criatura que libertamos. Havia uma energia no ar, uma pressão que parecia esmagar nossos pulmões a cada respiração. Temos que ir até o topo, Carlos disse com uma determinação que me surpreendeu. Se os maias deixaram alguma pista, ela estará lá. Subimos a pirâmide lentamente. Cada degrau era um esforço monumental, como se estivéssemos sendo puxados para baixo. Ao chegarmos ao topo, ficamos paralisados diante do que vimos. No centro da plataforma havia um altar de pedra, e sobre ele um corpo. Não era um dos nossos companheiros de expedição. Era muito mais antigo, mumificado, mas com uma expressão de dor profunda. Em suas mãos, ele segurava uma lâmina de obsidiana manchada de algo que parecia sangue fresco. É um sacrifício, sussurrei, sem acreditar no que estava vendo. Os maias, eles fizeram sacrifícios aqui para manter essa coisa presa. Carlos aproximou-se do corpo, os olhos fixos na lâmina. Eles usavam sangue humano para acalmar os deuses. Sua voz estava carregada de uma estranha convicção. Eu senti uma onda de repulsa ao perceber o que ele estava pensando. Carlos, não, você não está falando sério. Mas antes que eu pudesse impedi-lo, ele pegou a lâmina de obsidiana. Seus olhos estavam vidrados, como se algo estivesse controlando seus movimentos. É a única maneira, ele murmurou. A única maneira de manter o monstro preso. O terror absoluto tomou conta de mim, enquanto eu tentava raciocinar uma forma de impedir o que estava prestes a acontecer. Mas antes que eu pudesse agir, o solo abaixo de nós tremeu novamente. E então, uma rajada de vento gélido surgiu do nada, carregada com o cheiro pútrido da câmara. O mesmo uivo ancestral começou a se erguer das profundezas da pirâmide, e dessa vez parecia muito mais próximo. Carlos olhou para mim uma última vez, com uma expressão de resignação no rosto. Me desculpe, ele disse levantando a lâmina, e então ele a cravou no próprio peito. O grito de Carlos ainda ecoava nos meus ouvidos quando ele desabou no chão da pirâmide, seu corpo sem vida banhado em uma poça crescente de sangue. O som cortante de sua respiração final misturava-se ao uivo crescente que vinha das profundezas. A lâmina de obsidiana jazia ao seu lado, ainda impregnada da essência da morte, mas agora parecia brilhar com uma luz macabra, como se tivesse sido despertada junto com aquilo que dormia sob as pedras. Eu não conseguia me mexer. Estava congelado, preso entre o horror do que acabara de testemunhar e o terror insondável do que eu sabia que estava por vir. Algo havia sido libertado. Algo que o sangue de Carlos havia reativado. A pirâmide tremeu novamente, como se estivesse viva, como se seus antigos alicerces estivessem respondendo a um chamado primordial, uma vibração ancestral que se espalhava por todo o monumento. Um vento gélido, carregado de podridão e desespero, soprou de dentro da terra e com ele veio o som. Não era mais o simples uivo que ouvimos antes. Agora era um rugido, um grito de triunfo de algo que havia esperado milênios para ser solto. Eu me obriguei a me mover. O instinto de sobrevivência finalmente se sobrepôs ao terror paralisante. Tropeçando, afastei-me do corpo de Carlos, mas o rugido ficou mais alto, como se estivesse vindo diretamente debaixo de mim, da própria pirâmide.
Senti o chão sob meus pés vibrar violentamente, e de repente, o topo da estrutura começou a desmoronar. Blocos de pedra milenares caíam ao redor, e eu me joguei para o lado, quase sendo esmagado por uma delas. A abertura na pirâmide, antes tão discreta e oculta, agora estava escancarada, como a boca de um predador faminto. Havia uma escuridão lá embaixo, muito mais negra do que a simples ausência de luz, uma escuridão que parecia viva, pulsante. Não, gritei, minha voz ecoando inutilmente pela selva, mas era tarde demais. O mal que despertamos estava subindo para a superfície. Senti uma força invisível ao redor de mim, como se a gravidade estivesse distorcida naquele lugar. A sensação de ser observado tornou-se insuportável, como se centenas de olhos invisíveis estivessem fixados em mim. A pressão no ar aumentou, e de dentro da abertura surgiram sombras. Mas essas sombras não eram normais. Elas tinham forma, substância, e moviam-se com uma intencionalidade horrível. No centro delas, algo se erguia lentamente. Algo colossal, cuja forma não conseguia ser completamente definida pela mente humana. Era como se cada vez que eu tentava focar em um detalhe, ele escapava pela periferia da minha visão, deixando-me apenas com uma sensação de aversão crescente. As escrituras antigas estavam certas. Eles chamavam-no de Xibalba Hunac Seil, o devorador de sóis. Um deus faminto, aprisionado pelos maias com sacrifícios de sangue por milênios, aguardando o momento de seu retorno para consumir o mundo. A criatura que emergiu das profundezas da pirâmide era um aglomerado de tentáculos e sombras, com uma forma grotescamente humanoide no centro, mas distorcida, como se a própria natureza estivesse em guerra com sua existência. Seus olhos, ou o que pareciam ser olhos, cintilavam com uma luz antinatural, fria e terrível, mais antiga que o próprio tempo. "Carlos, o que você fez?" murmurei, minha mente em estado de negação. Mas a verdade estava clara. O sacrifício havia rompido os últimos lacres que mantinham a entidade selada. Ele estava livre. Tentei correr, mas era como se o ar ao meu redor tivesse se tornado viscoso, difícil de atravessar. Meu corpo respondia lentamente, como se eu estivesse afundando em um pesadelo do qual não podia escapar. As sombras avançavam, e dentro delas, rostos começavam a se formar. Não eram rostos humanos, mas sim paródias grotescas, deformadas e alongadas em expressões de angústia e fome infinita. O solo ao meu redor parecia vivo, pulsando com uma energia antiga. Minhas pernas cederam, e eu caí de joelhos, sentindo o chão tremer violentamente. As sombras ao meu redor formavam um círculo apertado, e então, no centro daquele caos, vi uma luz. Uma luz que não fazia sentido, um brilho pálido, distante, como uma estrela morrendo no horizonte. Era o coração da criatura, um farol de trevas que chamava por mim. A cada segundo que passava, o medo tornava-se mais visceral, quase palpável. Não era mais o terror comum do desconhecido, mas sim o pavor primordial, aquele que antecede o entendimento da própria morte. Minha mente gritava em desespero, mas meu corpo estava preso, incapaz de reagir. Então ouvi vozes. Elas sussurravam em línguas antigas, fragmentos de uma linguagem perdida no tempo, mas que eu compreendia perfeitamente. Eram os deuses antigos, os que controlavam o destino deste mundo muito antes da ascensão da humanidade. Eles falavam de eras passadas, de sacrifícios feitos para manter a ordem do universo. E agora, a balança havia sido inclinada. Algo tocou meu ombro, uma sensação fria e pegajosa que me fez virar, e então vi. Uma forma espectral, talvez um dos antigos sacerdotes que haviam servido aquela entidade, me encarava. Seu rosto estava coberto por uma máscara de pedra rachada, e em suas mãos esqueléticas ele carregava um cálice de ouro, manchado com o sangue dos sacrifícios antigos. Eu sabia o que aquilo significava. Havia apenas um caminho para escapar do destino que Carlos havia selado. Outro sacrifício. Mas desta vez não seria voluntário. A criatura avançava lentamente, como se estivesse saboreando cada momento, cada gota do meu medo. O vento gélido trazia consigo sussurros que corroíam minha sanidade. A selva ao redor parecia se contorcer sob a presença da entidade, e o céu, outrora claro, agora estava tomado por nuvens negras, como se o próprio mundo estivesse se curvando perante o despertar do devorador. Eu olhei para o cálice e para a lâmina que ainda brilhava com o sangue de Carlos. O sacrifício exigido era claro, mas eu não tinha forças para agir. A entidade estava a poucos metros de mim. Sua sombra já me envolvia, e eu sabia que não havia mais escapatória. A pressão no ar era insuportável. Cada respiração que eu tentava tomar era sugada pelo vazio que se expandia ao meu redor,
como se a pirâmide fosse o epicentro de um colapso cósmico, e eu estivesse à beira do abismo. O rugido da criatura que emergia, ainda distante e ao mesmo tempo próximo demais, era mais do que um som. Era uma distorção na própria realidade. Quando ergui a cabeça, vi a silhueta da entidade se aproximando com uma lentidão que sugeria um prazer sádico. Seu corpo, composto de sombras e tentáculos, oscilava contra a luz fraca que agora emanava do topo da pirâmide. Era como se os deuses que uma vez governaram aquele lugar estivessem zombando de mim, assistindo ao espetáculo da minha inevitável aniquilação. Eu sabia que não havia mais tempo. O sacrifício de Carlos tinha selado nosso destino. E agora, enquanto os ventos gelados rugiam ao meu redor e as pedras ancestrais da pirâmide vibravam com um poder arcano, eu percebi que o destino da humanidade estava pendurado por um fio. E eu era o último obstáculo. Mas o que eu poderia fazer? O cálice ainda estava ali, nas mãos da figura espectral, e a lâmina de obsidiana, encharcada com o sangue de Carlos, brilhava à luz pálida. Havia um ritual, uma forma de selar o monstro novamente, mas exigiria algo ainda mais terrível do que o sacrifício que Carlos fizera. O rugido da criatura aumentou, e agora eu podia ver seus olhos, ou o que parecia ser olhos. Eles cintilavam com um vazio abissal, um poço sem fim de escuridão cósmica, onde a própria ideia de vida não tinha sentido. Aquela coisa, Xibalba Hunaxiel, não era apenas uma entidade faminta. Era a fome personificada, uma força primordial que existia antes da luz, antes do tempo, antes de qualquer conceito de sanidade. Senti minha mente fraquejar ao olhar para aquilo. Imagens de mundos destruídos, civilizações obliteradas e a eternidade sendo devorada por uma fome insaciável inundaram meus pensamentos. O terror me consumiu completamente. Eu estava diante de algo que nenhum ser humano deveria jamais contemplar. Você deve fazer isso. As palavras ecoaram em minha mente, mas não eram minhas. Eram da entidade, a voz de um Deus antigo que não se importava com o destino da humanidade, apenas com o cumprimento de seu ciclo de destruição e renascimento. O sangue de um será o sangue de todos. Complete o ritual. Não havia escolha. O sacerdote espectral estendeu o cálice dourado em minha direção. Os olhos mortos em seu rosto mascarado fixos nos meus, esperando que eu aceitasse o destino. A lâmina tremia em minhas mãos enquanto eu me aproximava da criatura que agora se erguia diante de mim, colossal e imponente. Cada passo que eu dava parecia distorcer a realidade ao meu redor, como se o tempo e o espaço fossem maleáveis, dobrados pela presença daquele Deus faminto. Quando cheguei ao centro da pirâmide, as sombras ao meu redor dançavam, e as figuras deformadas no fundo das trevas se contorciam em êxtase, como se estivessem esperando pela finalização do sacrifício. Eu sabia o que deveria fazer. O sacerdote que havia guiado os rituais antigos estendeu a mão para mim, seu semblante sem vida e vazio. A lâmina de obsidiana cortava o ar com uma vibração de morte iminente. Em um momento de pânico, considerei fugir, mas eu sabia que não havia como escapar. O destino estava selado. O despertar da entidade só poderia ser contido com o sangue. Eu me ajoelhei e a lâmina brilhou sob a luz fraca da lua, refletindo a eternidade que se aproximava. As sombras ao meu redor se retorceram e o rugido da criatura aumentou, seu corpo colossal tomando forma plena, pronto para devorar o mundo. Minha mente gritava para que eu fugisse, mas meu corpo estava preso, incapaz de se mover. Eu era o sacrifício final. Mas então, no último segundo, uma ideia me atingiu. Algo que poderia oferecer uma chance terrível, sim, mas talvez a única. O sacrifício exigido era de sangue, e eu sabia que o meu não seria suficiente. Mas havia outra forma. Desesperado, estendi o cálice para o sacerdote espectral e gritei as palavras que me vieram instintivamente. Palavras antigas de uma língua que eu não conhecia, mas que de alguma forma entendia perfeitamente. O vento ao meu redor parou por um breve momento, como se o próprio tempo tivesse se congelado. A entidade hesitou, seus tentáculos ondulando no ar, como se estivesse tentando entender o que estava acontecendo. Eu me levantei, ainda com a lâmina em mãos, e avancei em direção à criatura. O sacrifício ainda era necessário, mas eu havia desafiado o destino. Eu sou o último sacrifício. Com um movimento rápido, cravei a lâmina em meu próprio peito, sentindo a dor aguda se espalhar, e deixei meu sangue escorrer no cálice dourado. O som que veio a seguir não era de dor, mas de triunfo. As sombras ao meu redor congelaram, e o rugido da criatura começou a diminuir,
como se estivesse sendo puxada de volta para as profundezas de onde viera. A pirâmide tremeu uma última vez e as pedras começaram a se fechar sobre a abertura. As figuras espectrais que cercavam a entidade começaram a desaparecer, sendo sugadas para dentro de si mesmas, como ecos sendo apagados. Xibalba Unaxeal foi selado novamente. Eu caí de joelhos, o sangue ainda escorrendo do meu peito, minha visão ficando turva. Eu havia cumprido o ritual. O mundo estava salvo, por enquanto. Mas eu sabia que aquela pirâmide e o que ela guardava permaneceriam ali, sempre aguardando o próximo sacrifício.